Olá, seja bem-vindo para mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é dia 5 de março de 2023 e você vai ver o Mata-Mata de Vale. A Vale é tão grande, tão importante e não tem uma no Brasil igual a ela, que a gente faz um mata-mata dela mesmo e eu vou analisar o resultado do quarto trimestre, vou projetar os resultados de 2023 e também 24, 25, 26, 27, 5 anos. Vou calcular dividendos, vou calcular preço justo e vou comparar o preço justo da Vale com o preço justo das duas principais mineradoras, junto com a Vale, são as três, a Rio Tinto e a BHP da Austrália. Vou mostrar os múltiplos de cada uma, vocês vão ver como o Vale está descontada, como está barato e como vai pagar bons dividendos. Então é esse o mata-mata dessa semana e primeiro a gente vai para os resultados da Vale do quarto trimestre. Ela mesmo afirma: somos a maior produtora de minério de ferro, pelotas e níquel. Também temos operações de manganês, ferro-liga, cobre, ouro, prata e cobalto. É uma baita empresa, é uma multinacional e você vai ver que é a única empresa que os analistas fazem projeção em dólares. Isso faz sentido porque a receita dela é em dólar, exportando ou vendendo aqui no Brasil. Ela tem aí 90% da receita em dólar, ela tem metade a 60% do custo em real e o outro em dólar. Quando o dólar sobe no Brasil é positivo para os resultados da Vale. Vamos lá, o quarto trimestre, os principais itens, você está vendo aqui na tela à minha esquerda, eu coloquei para vocês como é que foi o quarto trimestre de 22, terceiro de 22, quarto de 21 e comparei. Eu coloco o preço do minério de ferro médio que eles venderam no trimestre, 95,6 no quarto, 92,6 no terceiro e 107,2. Vocês vão ver como faz diferença um preço maior ou menor. Por quê? Porque a quantidade vendida ao ano da Vale aumenta muito pouco para o minério de ferro. Então aumenta lá 3, 4% ao ano, 2, às vezes 5%. Então, o que faz diferença é o preço e não a quantidade. A receita líquida, vocês conseguem ver aqui, está tudo em dólar, quase 12 bi, 11 bi 900 no quarto, 20% acima do terceiro, no terceiro também vendeu um pouco menos e 9% menor do que no ano passado. Por quê? Porque no quarto trimestre de 21 era 107 dólares contra 95 de agora. Essa diferença de 12 dólares faz a receita crescer, tem uma diferença aí de 1,5 bilhão de dólares. Depois a gente vai, já corre, tem custo, despesa de Brumadinho e barragem, você vê que ela vem pagando e vem melhorando, fazendo doação, e também é óbvio que a tragédia nunca vai ser esquecida e nunca vai ser perdoada, mas ela está colocando dinheiro, está arrumando todas as barragens e está gastando também com Brumadinho, que gastou 375 milhões de dólares no quarto tri. Mais um pouco abaixo, aqui na linha EBITDA ajustado das operações continuadas, a quarta linha de cima para baixo, 4 bilhões 626 milhões de dólares, uma margem de 39%. Margem EBITDA de 39% é muito bom. Qualquer companhia que tenha margem EBITDA acima de 30% já teve um ótimo trimestre em qualquer setor da economia. 39% é muito bom, foi a maior desse período, tinha sido 37% no terceiro, 36 há um ano atrás. Lucro líquido atribuível aos acionistas da Vale caiu 16% em relação ao
terceiro TRI, aqui tem uma pegadinha, o terceiro TRI de 22 teve 2 bilhões de lucro de operações descontinuadas que só ocorreram no terceiro trimestre. Então, se tirasse esses 2 bilhões, ia para 1.600. E tira desse 402 bilhões e ia para 2.400, menor que os 3.700. E os 5.300 do ano passado é porque lá começou lá em cima com uma receita maior. E a dívida líquida da companhia subiu no período de 1.800 para 7.900 devido a investimentos da companhia. Continuando, agora a gente vai falar das vendas da empresa, principalmente do minério de ferro, do níquel, do cobre e do cobalto. Tá aí as fotinhos dele. E aqui você vê primeiro o volume para depois ver o preço médio vendido. Olha só como o volume de minérios é muito grande, tá? E na caixinha verde, total de minérios, 91 milhões e 900, quase 92 milhões de toneladas de minérios. 81 minérios de ferro, 1 milhão e 900 de ROM. ROM é um minério de ferro mais rústico e que às vezes não dá para processar e acaba sendo vendido por um preço menor. E pelotas, que são vários pedaços de minério de ferro junto, é um produto mais nobre e que às vezes tem demanda. A demanda é boa, mas não é tão grande como vocês podem ver, por isso que o minério de ferro vende 10 vezes mais. Níquel começando 58 mil toneladas, cobre 72 mil, ouro, prata são subprodutos. Quando você vai lá tirar o níquel e o cobre, você acha um pouco lá na mina de ouro e de prata, você acaba extraindo e vendendo no mercado, e também cobalto. Então, esse é o volume médio, é o volume vendido em cada trimestre da companhia, e você percebe que tem diferenças. No quarto trimestre, ela vendeu 19% mais que o terceiro, e menos 1 em relação ao ano anterior. Continuando, preço médio realizado, a gente já tinha visto a primeira linha, que era a mais importante, o preço realizado do fino de minério, 95 dólares e 60 agora no quarto trimestre, 92,60 no terceiro, teve um ganho de 3%, mas caiu 11% em relação a um ano atrás. E por isso que todo dia, para você que me acompanha no fechamento de mercado e para você que é assinante da Levante, me acompanha no Telegram, todo dia eu escrevo sobre o preço do minério de ferro, porque é esse preço que vem da China todo dia que vai balizar o preço que ela vai vender naquela semana. A Vale tem contratos de longo prazo com inúmeras siderúrgicas, principalmente na Ásia, China, Japão. O preço é balizado pelo mercado. Se tem mais demanda e sobe o preço no porto de Qingdao, na China, que eu escrevo todo dia, o que acontece? Sobe a receita, porque eles vão vender mais caro. Esse preço já bateu 220 dólares em julho de 2021, não está muito longe. Aí a China desacelerou sua produção por conta da pandemia e por conta de poluição, e aí a demanda ficou menor, a produção ficou mais ou menos igual das três grandes, Vale, Rio Tinto e BHP, e aí, lei de oferta e procura, o que aconteceu? Caiu o preço. Como pode subir hoje, quando eu estou gravando, dia 2 de março, hoje o preço do minério está 132,40. Olha só, a média foi 95,60 no quarto tri. Já está 134,40, vamos arredondar, 134, e tem oscilado entre 127 e 134. Você já pode esperar um resultado
muito melhor da Vale no primeiro trimestre que a gente está vivendo e provavelmente no segundo. Então, Vale vai ter um baita resultado em 2023, eu vou mostrar mais para frente, mas já estou dando essa dica para você. Tem aí também o preço médio do níquel, que subiu bem, 13% contra o terceiro TRI desse ano, 28 contra o quarto TRI do ano passado. Por que o níquel subiu tanto? Porque aumentou a produção de carro elétrico no mundo inteiro, não apenas na Tesla. Outras montadoras estão fazendo carro elétrico. O que aconteceu? A bateria é feita partes da bateria do carro elétrico com níquel. Então aumenta a procura, aumenta a demanda, aumenta o preço, 24.454 dólares por tonelada. Já no caso do cobre, subiu o preço em relação ao terceiro TRI, mas caiu 18% em relação ao ano passado. E o resto, mais ou menos estável. O cobalto aí que teve uma queda grande por conta de excesso de oferta. Receita por negócio, você vai entender da onde que realmente vem a receita da Vale. Você já está imaginando, obviamente, que a maior parte é o minério, mas hoje você vai saber exatamente o percentual. Então vamos lá, está dividido os produtos que eu acabei de falar da quantidade do preço médio, estão divididos por soluções para siderurgia, que são os minérios, e materiais para a transição energética, níquel, cobre, ouro, prata, cobalto e outros. Olha só, olha aqui no quadro, segunda coluna, participação em amarelo. Minério, Rom e Pelotas, 78% de participação. Então, de cada 100 dólares que entra no caixa da Vale, 78 dólares vem de soluções para siderurgia. 65% é minério de ferro fino, esse que eu falo todo dia do porto de Qingdao, e 12% vem de Pelotas. O ROM é muito pouco, a participação é quase zero. Depois vem 21% com os produtos da transição energética. Aliás, eu já fiz um vídeo, procure aí no YouTube da Levante, o vídeo que eu fiz, Vale Mineração versus Vale Metais. O que a Vale vai fazer? Vai pegar o níquel, o cobre e provavelmente todos esses produtos que ela chama materiais para a transição energética, e ela está pensando em criar uma empresa separada chamada Vale Transição Energética ou Vale Metais. E o que ela vai fazer? Vai arrumar um sócio e depois vai fazer um IPO. E provavelmente ela tirando 21% da receita, ela vai estar possibilitando que o mercado precifique melhor níquel, cobre, cobalto, ouro e prata que ela vende. Porque hoje o mercado precifica muito nesses R$ 89,00 que está agora o preço da Vale. O mercado precifica o quê? Minério de ferro, só que ele é 78% do resultado e não das vendas, e não 100%. Continuando, resultado financeiro, e perguntaram no fechamento de mercado, teve uma pergunta muito interessante, e essa pergunta sobre o resultado financeiro da Vale é para você que me perguntou e para todo mundo entender melhor. Você me perguntou o seguinte: resultado financeiro da Vale, vocês podem ver na linha amarela do quarto trimestre, foi negativo em 658 milhões de dólares. Aí essa pessoa perguntou: a Vale perdeu dinheiro, ela não teve lucro? Não, eu expliquei. Resultado financeiro é despesa financeira menos receita financeira. Tem trimestre que ela tem mais, tem trimestre que ela tem menos. Ela
teve um negativo de 658 milhões de dólares no quarto tri, teve um positivo de 2.347 no terceiro, que veio basicamente de reclassificação do ajuste cumulativo de conversão, 1.600, e teve 3.158 no quarto tri do ano passado. Então, você pode ver que é uma coisa bem volátil, trimestre contra trimestre, mas, a grosso modo, a despesa financeira é quase 291 milhões, receita financeira 92. Então a Vale tem aí, se a gente pegar o quarto trimestre, ela tem um resultado financeiro líquido, sem considerar derivativo, variação cambial, que faz mudar muita coisa, a variação monetária. Ela gasta aí efetivamente uns 200 milhões de dólares para pagar por trimestre, é o custo da dívida dela. A dívida dela, 7 bilhões e 200, é relativo a bancos, e ela tem mais 7 bi, que é relativo a swaps e dívidas da empresa, inclusive dívidas com o pessoal de Brumadinho, Fundação Renova, e isso a gente teve que colocar no endividamento para não ficar capenga a análise. Então ela gasta realmente por trimestre em torno de 200 milhões de dólares, que vai dar no ano 800 milhões para uma companhia que tem uma receita de 12 bilhões por trimestre de receita com venda de metais e minério. Gastar 200 milhões de dólares em resultado financeiro não é nada. Reconciliação entre o EBITDA pro forma e o lucro líquido. O que é isso? O EBITDA é muito olhado por todo mundo, vocês sabem disso, eu mostro aqui, tem girado em torno de 4 bilhões e meio. O pessoal me perguntava por que o EBITDA é de um tamanho e o lucro líquido às vezes é maior, às vezes é pior. E aí eu mostro todas as contas, você está vendo aqui no quadro, que vão influenciar. Por exemplo, no quarto trimestre teve uma diferença de 900 milhões a menor para o lucro líquido. No terceiro trimestre teve uma diferença superior, ou seja, o lucro líquido foi maior que o EBITDA, que não é comum, em torno de 800 milhões de dólares. Foi o resultado financeiro de 2.347. Por isso que a maioria dos analistas param no EBITDA para analisar a Vale e também a Petrobras, e a Uzi Minas, Suzano, principalmente empresa de capital intensivo. Só que a gente está interessado também, no caso de Vale e das outras empresas que eu citei, no dividendo. E os dividendos vão sair da onde? Do EBITDA? Não. Os dividendos vão sair do lucro líquido da companhia. Por isso que a gente tem que ir até o lucro líquido, e a gente vê aqui que o lucro líquido, olha aí a coluna 22 e 21, o lucro líquido da companhia caiu de 21 para 22, de 24 bi para 16 bi. Quer dizer que a companhia foi mal? Não quer dizer. Vocês vão ver que o ano de 21, que foi um ano fora da curva, eu contei, o preço do minério chegou a 220 dólares, e ficou boa parte do ano entre 140 e 180 dólares. Agora está em 127, entrou no ano a 100, vai ficar aí nessa faixa de 115, 120, podendo chegar até 140. Então, 2021 foi um ano fora da curva. Agora, eu vou fazer uma apresentação rápida dos impactos de Brumadinho. Alguns de vocês me perguntou, Flávio, como que Brumadinho impacta nos resultados da Vale? Eu peguei um material deles que considera tudo. Considera acordos e doações, descaracterização de barragens. O que é isso? As barragens eram feitas de uma maneira, como foi feito em Brumadinho, que se chover muito, tem risco de cair. Então estão mudando
a maneira, removendo terra, criando aterros para não ter mais o acidente. Isso obviamente tem um custo, uma despesa, mas é ótimo porque você vai poupar vidas lá na frente, vai poupar gastos da empresa e obviamente a empresa vai ser melhor vista do que é hoje. Despesas incorridas e outros. Olha o material aqui, tá meio esse cinza claro de relatório de empresa eu não gosto. Tá meio em moda, parece que é chique, só que é ruim de enxergar. Impacto de 2019 até quarto tri de 22, então é 19, 20, 21, 22, 4 anos de impacto. No EBITDA, 16 bi, 386 milhões, está aqui, segundo a coluna à minha esquerda. Então já impactou em 16 bilhões 386 de dólares. Você multiplica isso por 5, 16 por 5, vai dar 80 bilhões de reais. Para quem acha que a Vale não fez nada, não está fazendo nada para melhorar e que não ajudou o pessoal de Brumadinho, está aí o impacto até agora, acordo de doações, 8 bilhões e meio de dólares, vezes 5, 40 bilhões, a gente sabe que não vai trazer as vítimas de volta, mas dá um conforto para as pessoas que ficaram, que não foram largadas. Pagamentos, 8 bilhões e meio, ajustes de preço, valor presente, FX cambial, e ainda falta 6 bi 700, ou seja, ainda falta quase 35 bilhões de gastos, que na verdade são investimentos para não acontecer mais Brumadinho, para deixar o pessoal que ficou e também para reconstruir a cidade. Continuando, agora a gente chega na projeção de resultados, porque o preço hoje da Vale é a consequência do que as pessoas estão esperando do resultado dela para os próximos trimestres e anos. Então, uma empresa, eu já falei isso algumas vezes, uma empresa, ela está na bolsa e a cotação tende a refletir a expectativa futura. É óbvio que o que aconteceu no passado tem um peso. Se é uma companhia que sempre decepciona, caso da Oi, que está entrando na segunda RJ hoje, recuperação judicial, vai estar lá no preço hoje a decepção com o histórico. No caso da Vale, vai estar a alegria dos investidores. No caso do Itaú, vai estar a alegria dos investidores. No caso de Petrobras, vai estar a alegria que ela melhorou demais e deu um lucro recorde, mas vai estar a preocupação que o atual governo fez parte também daquele governo da Dilma e na época da Dilma eles acabaram com a empresa Petrobras, foi a R$ 5,00 em fevereiro de 2016. Hoje ela está 25, 26, 27, está pagando bilhões de reais de dividendos, quem está lá está feliz. Então é sempre um misto do que aconteceu e principalmente o que os investidores acreditam que vai acontecer. Por isso que é importante a projeção de resultados da Vale para 2023. Eu fiz a projeção, está aqui do meu lado esquerdo, e eu deixei para você ver 22 e 21 para você checar se está melhorando ou piorando. Vamos lá na receita de vendas. A primeira flechinha tem uma projeção de 50 bi 800. Essa projeção é 16% maior que 2022, ainda abaixo de 21 é um pico, mas o importante é que a projeção é maior que 22 e hoje nas cotações R$ 89,00 tem o preço dos resultados de 2022. As pessoas não sabem como vai ser 23, eu faço 23 para poder falar para você, compra. Eu fiz essa projeção com preço de minério de $127, que é o preço atual, que era o preço quando eu estava fazendo. Se
for igualzinho o preço, 127 dólares o ano inteiro, é isso a receita que a Vale pode ter, 50.800. Se o preço, e aí o preço-alvo que eu vou calcular é baseado nesse preço de minério. Se o preço do minério for acima de 127 dólares ao longo do ano, você vai ficar feliz porque a ação vai subir mais ainda. Se ele cair abaixo de 127 dólares, a ação cai junto. E aí, com essas vendas, essa receita líquida de 50.870, você vai para a segunda flechinha em amarelo, o lucro líquido da Vale vai para 22.200, 18% acima de 2022, que foi 18.788. Então você tem a receita líquida de vendas crescendo 16%, primeira flecha, linha azul. Na segunda, você tem na linha amarela o lucro líquido crescendo de 18 bilhões para 22 bilhões, 18%. E na última linha azul, a flechinha, você tem o EBITDA ajustado crescendo 35%, de 19.760 em 2022 para 26.773. É um baita EBITDA. E por que o EBITDA cresce tanto em relação à receita e ao lucro? Por que o lucro não cresce assim? Porque no EBITDA não tem um impacto negativo do resultado financeiro, não tem impacto negativo dos impostos e não tem um impacto negativo de outras despesas. Então você pode ter um resultado melhor no EBITDA, daí que todo mundo foca o EBITDA mais que o lucro líquido. Mas voltando, o lucro líquido passou a ser muito importante, porque é dali que saem os dividendos. Agora a projeção dos dividendos da Vale. Eu contei toda essa história, projetei. Você quer saber, Flávio, eu compro a R$ 89,00 as ações, quanto que eu devo receber de dividendos em 2023 por causa dos resultados? Aqui eu primeiro mostro o que aconteceu nos últimos 3 anos. A Vale pagou, dizendo, você pode ver na caixinha aqui cinza, embaixo da palavra via. 2021, a Vale pagou 19 bilhões entre dividendos extraordinários e recompra de ações. Quando a companhia recompra ações e depois ela cancela, está subindo o valor da sua ação. E você participa mais da empresa, recebe mais dividendos. Então ela teve um payout de 85% e esses 19 bilhões representou 25% de yield. 2022, ela distribuiu 12 bilhões e 600 milhões de dólares, 67% do lucro líquido, 16% de yield. Excelente. Em 2023, ela já pagou um pouco de dividendos, 2 bilhões e 400, e só tivemos 2 meses no ano, falta 10 meses. Isso já deu 3% de dividendos. Daqui a pouco eu vou calcular o total para o ano. Por enquanto, 23 já foi 2 bilhões e 400. Então, isso é para mostrar o histórico recente da Vale. Agora eu vou fazer a projeção para os próximos anos. Nessa projeção, está aqui, eu coloco... Lembro para você quanto que eu projetei de receita, lucro e lucro líquido. E aí depois eu vou para a projeção dos dividendos. O payout, vocês estão lembrados, 85% em 2021, 67% em 2022. Eu projetei de 23 a 27, 70% de payout. Tirei 70% do lucro líquido que eu projetei de 23 a 27, que vai de 22 bi para 26 bi, não é um baita crescimento, mas se você comparar com os 18 de 22, é muito bom a companhia lucrar acima de 22, que aliás era o pico de lucro dela em 2021, vai ser ultrapassado. Então ela deve distribuir, eu boto aqui na linha dividendos totais, 15.500 de dividendos em 23,
esse ano já distribuiu 2.400, falta, portanto, 13.100, 16 bi em 24 até 18 bi em 27. Calcula o dividendo por ação em dólar, porque esse dividendo que eu coloquei em dólar, e transforma em reais. Então a projeção para esse ano é você receber R$ 17,10 de dividendos, JCP, tudo junto, na Vale. E também recompra de ações. Com isso, você vai retornar 19% só via dividendo, JCP e recompra. Portanto, você compra a R$ 89,00, fica quietinho, vai receber somado dividendo, JCP e recompra de ações 17,10, podendo chegar a 20,20 em 2027. Você fica tranquilo e pensa, eu tenho que ter essa ação em carteira, eu provavelmente já tenho, vou esperar para aumentar mais. E agora eu quero saber como é que está o potencial de valorização que o Flávio Conde fez. Nesse slide, o que eu fiz? Eu calculei o preço-alvo para 2023, não só da Vale, como da Rio Tinto e da BHP. As três andam mais ou menos juntas todo dia. Então, quando cai Rio Tinto 1, 2, cai Vale 1, 2, e 74% dos dias elas vão exatamente na mesma direção. Nos outros 26% são coisas específicas que aconteceram só com a empresa ou aconteceram só na Austrália, que é onde fica as duas, Rio Tinto e BHP, ou só no Brasil, e aí impacta as ações. Eu coloquei aqui uns números antes do EV/EBITDA para você entender o tamanho de Vale, Rio Tinto e BHP. A Vale receitou 43 bilhões e 800 milhões de dólares em 2022, a Rio Tinto 55 bi e meio, a BHP 60 bi e meio. Portanto, elas são aí, a Rio Tinto está uns 30, é isso, uns 20 e poucos por cento acima na receita do que a Vale, e a BHP está uns 50% a mais. Então são companhias maiores, mas são companhias que competem bem, e a BHP é muito considerada porque é uma companhia de país que era subdesenvolvida, agora em desenvolvimento, e é uma multinacional muito respeitada. Agora o EBITDA e a margem, para você entender como é a lucratividade e também o EBITDA de cada uma. Vale 19 bi e 900, quase 20 bi, margem de 45%. Rio Tinto 22,4 bi, margem de 40%, ou seja, a Vale tem uma margem maior, e BHP 32,3 bi, 53% de margem EBITDA, é uma baita margem, e a BHP, só um parênteses, ela foi a maior pagadora de dividendos no ano passado. Em segundo lugar ficou a Petrobras, está hoje, inclusive, eu acho que está nos jornais hoje e nos sites, hoje dia 2 de março. Agora a gente vai para o EV/EBITDA, que é onde se avalia as empresas de capital intensivo, empresa que investe muito, está no oligopólio, e é empresa que tem endividamento às vezes muito alto. Não é o caso da Vale, 14 bi de endividamento para a Vale não é bastante, ela tem um valor de mercado de 77 bi. Vamos lá, EV/EBITDA 2022, 4,1 para a Vale, 5,1 para a Rio Tinto, estão mais ou menos parecidos. Faz sentido a Rio Tinto ter um EV/EBITDA um pouco maior, porque ela está, afinal, num país menos arriscado que o Brasil, pelo menos a sede está sujeita às leis do país, isso pega. BHP tem um EV/EBITDA bem alto, 10,4 vezes.
o que mostra que a companhia, as pessoas que investem têm muita confiança, expectativa positiva e, portanto, topa pagar praticamente o dobro do EV/EBITDA que paga pela Rio Tinto. E aí não tem problema de país, porque o risco, o país não influencia, as duas estão na Austrália. E aí eu coloco o EV/EBITDA média. Eu faço EV/EBITDA de 2023, é o 3.4 da Vale, que eu projetei o EBITDA. Rio Tinto e BHP eu peguei projeções média dos analistas e calculo qual que é o EV/EBITDA para o fim do ano. Quanto está hoje com o resultado? Está 3.4 para a Vale, só que a Vale tem uma média histórica de EV/EBITDA de 4,5. Então eu tenho que ajustar para calcular o preço justo. Eu faço o EV/EBITDA da Vale ir para 4,5 no fim do ano, está 3,4, e chego num preço-alvo de R$ 116,80, ok? Não está incluso aqui os dividendos, que eu calculei em 17 e pouco. Cotação atual 89,20, potencial de valorização 31%. Então, você pode ganhar no ano R$17 em dividendos no ano inteiro, já foi uma parte, e ainda a valorização. No caso de Rio Tinto, o EV/EBITDA para 23 está 4,5, média história 5,3, ela está cotada a 5.972 libras, o preço-alvo é 7.100 libras, potencial de valorização 21%. BHP, média histórica do EV/EBITDA é 11, portanto está 9,8, está mais próximo. O preço-alvo dos analistas é 3.100 libras, está 2.626, potencial de valorização 18%. Então você olhando aqui, você fala, realmente Vale, está barato, está mais barato que Rio Tinto e BHP e tem, portanto, potencial de valorização maior do que as duas, do que Rio Tinto e BHP. Aliás, Rio Tinto e BHP você pode comprar, tem o BDR dela, só que não vale a pena. A gente conhece muito mais a Vale do que Rio Tinto e BHP e o potencial de valorização é maior do que Rio Tinto e BHP. Agora, para terminar, o gráfico da ação da Vale, para você entender em que momento está a cotação, está perto de 89. Em março de 22, exatamente há um ano atrás, estava R$ 105. R$ 105. Então, você está comprando mais barato do que há um ano atrás. Mas há um ano atrás, o minério também estava num preço mais alto. Estava aí na casa dos $140. Mais recentemente, 26 de janeiro de 2023, ela bateu R$ 98, está 89, R$ 9 de diferença, sugerindo que se as coisas melhorarem internamente, porque a bolsa está sendo atrapalhada, as ações pela parte macroeconômica e também por causa dos juros internos e principalmente externos, que estão subindo muito, o que acontece? Passando isso, fica todo dia de olho em Vale, chegou a bater 85, 84, pode voltar. Toda vez que bater abaixo de 86, vai lá e compra um pouco, porque essa ação vai te dar bons dividendos durante o ano e ainda tem um bom potencial de valorização. Pessoal, eu agradeço a paciência e a audiência por terem visto mais esse programa. Mandem para os seus conhecidos, amigos, parentes, grupos de WhatsApp, mande esse endereço que está aqui em cima. Você vai lá em cima, pega o endereço do vídeo no seu YouTube e manda e recomenda. Eu vou agradecer também vocês, além de terem assistido, a mandarem e divulgarem. Ok, pessoal? Boa semana a todos e bons negócios.